Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar mais uma vez sobre algumas coisas relacionadas com geologia, paleontologia, mas que na realidade todas as pessoas que gostam de ciência acabam gostando disso também. Então eu vou falar sobre um período da era geológica da Terra que tem muita química relacionada com ele. Então depois da vinheta eu volto e a gente conversa um pouquinho sobre essas coisas. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um período geológico chamado Carbonífero e por que ele tem uma relação tão importante com a química. Bom, então antes de começar o vídeo eu já queria agradecer a todos vocês, porque aqui o nosso canal Ciência Química ele chegou a mais um marco, né? Que é a possibilidade de monetização. Então fica mais fácil ainda para produzir vídeos, porque agora também tem uma remuneração por trás, né? Então, muito obrigado, a gente conseguiu chegar nesse patamar graças a vocês. Eu sei que o canal é pequenininho, mas a gente tenta trazer o máximo possível de informação científica de forma correta, né? Não é sempre que alguém que está dentro do meio acadêmico vem até vocês, né, para poder divulgar a ciência de uma forma que seja popular, né? Eu tento deixar o mais popular possível, né? Eu não quero trazer um artigo aqui e ficar lendo para vocês, né? Então, eu tento fazer com que o ambiente da graduação, por exemplo, chegue até quem não está ainda na graduação, o ambiente da pós-graduação chegue a quem não está ainda na pós-graduação e assim por diante. Bom, então antes de começar o vídeo, além desse agradecimento, eu queria pedir, se for possível, você continuar nos apoiando aqui. Deixa escrito aqui embaixo se você gosta dessas coisas relacionadas com evolução dos períodos geológicos da Terra. Eu sou apaixonado por paleontologia, arqueologia, antropologia, eu sempre gostei muito disso. E a química tem muita relação com características de paleontologia e evolução do planeta. Então, eu gosto muito de fazer esses vídeos e se vocês derem um retorno interessante, eu vou continuar fazendo esses tipos de vídeo também. Então, se for possível, deixa um curtir aqui, né, nesse vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe os vídeos, porque isso faz com que a gente ganhe uma grande relevância na plataforma. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre o período Carbonífero. Bom, o período Carbonífero ele é um período geológico da Terra. E ele tem esse nome Carbonífero porque realmente ele tem uma relação com o carbono. A gente vai entender o porquê. O período Carbonífero, então, ele começa mais ou menos 360 milhões de anos atrás e ele vai até 299 milhões de anos atrás. Então, assim, é um período bastante antigo, mas não é bem o período de formação da Terra. Aqui a gente já tem a Terra já bem constituída. A Terra já é um planeta bastante organizado, se a gente parar para pensar. Já existe vida, já existe uma flora, uma fauna que se espalhou pelo globo. E o que nós temos de interessante nesse período? Como o próprio nome diz, é o carbono. Ele tem grandes reservas de carbono, que se apresenta na forma de carvão mineral. Mais especificamente, o carvão que foi encontrado solidificado, ou seja, são rochas e não necessariamente aquele carvão que a gente usa na churrasqueira, né, que é madeira queimada, né? Então a gente está falando aqui de mineral. Então é um carvão que ele tem uma grande quantidade de energia acumulada e que quando nós queimamos ele libera essa energia de uma forma bastante abrupta. Então por isso que o carvão mineral é muito importante. E ele, grande parte dele é de origem desse período, do período Carbonífero. O Carbonífero ele é dividido em dois momentos, o período Mississípico e o Pensilvânico. E sim, tem relação com os estados norte-americanos, porque foi onde encontrou essas reservas, né? E nos Estados Unidos a gente tem o quê? Nós temos lá até hoje regiões chamadas Everglades, que são muito semelhantes ao nosso Pantanal. Agora imagine, um planeta que era semelhante a um Pantanal, a um Everglade. Era isso o período Carbonífero. Nós tínhamos a água invadindo os continentes, né? Então o que acontece? Na realidade, não havia elevação do solo, né? Não haviam grandes cordilheiras. E a água do mar ela acabou invadindo as regiões costeiras. Então você tinha grandes pedaços de terra alagados, que eram muito semelhantes a pantanais, aos Everglades, né? E obviamente também ao que nós temos na região de fronteira, né? Que são os mangues. Então era muito comum, um planeta de mangues, a gente pode dizer assim, né?
E o que acontecia? Acontecia que existia uma grande quantidade de plantas e essas plantas iam morrendo e se acumulando embaixo da água. Só que ali embaixo da água você não tem o quê? Você não tem a decomposição. Então elas não liberavam todo esse carbono, toda essa forma de metano e principalmente CO2 para a atmosfera. Ela acabava consumindo isso durante a vida, mas quando caía na água salobra principalmente, você não tinha a liberação desse carbono, então ele ficava acumulado e por isso que nós temos então tanto carvão mineral. E obviamente esse carbono também não ficava somente na parte solidificada, que formava uma espécie de um lodo. Ele também se encontrava na matéria orgânica viva, como nas próprias plantas e nos animais, mas também existia bastante na atmosfera sim, né? Então a gente pode dizer que basicamente existia o triplo de gás carbônico na atmosfera em comparação com agora, né? Que nós temos já a Revolução Industrial já bem avançada, a gente tinha o triplo naquela época, então era muito gás carbônico. Agora vamos pensar o seguinte, se você tem uma grande quantidade de plantas, essas plantas muitas vezes vão morrendo e segurando esse carbono na forma sólida, isso quer dizer que essas plantas consumiam o carbono na fotossíntese e não devolviam para a atmosfera quando tinha a respiração, porque havia muitos casos dessas plantas morrerem. Então uma grande quantidade, como eu disse, de matéria orgânica ficava acumulada. Mas mesmo assim, havia uma grande quantidade de CO2 na atmosfera e esse CO2 ia sendo sempre consumido pelas plantas. E o que as plantas fazem quando consomem esse CO2? Elas liberam oxigênio. Consequentemente, havia muito mais oxigênio nesse período também. E o que a história geológica da Terra ela mostra pra gente? Ela mostra o seguinte, que toda vez que você tem oxigênio em excesso na atmosfera, você possibilita o crescimento dos seres vivos. Então, nesse período, você tinha uma grande quantidade de insetos, e não eram insetos pequenos, né? Eram insetos grandes, né? Libélulas com 50 centímetros de comprimento, por exemplo, ou, por exemplo, uma centopeia de quase 2 metros de comprimento, né? Então você tinha esses seres de grande porte, né? Insetos desse tamanho, né? Imagina quem não gosta de inseto, encontrar de repente uma barata do tamanho de um gato, já pensou? Bom, não sei se tinha realmente uma barata do tamanho de um gato, mas um escorpião eu sei que tinha. Então imagina, você der de frente com um escorpião, um artrópode, né? Um aracnídeo do tamanho de um gato. E era comum nesse período, né? Então você tinha muito oxigênio na atmosfera e possibilitava com que esses seres vivos não tinham que gastar tanta energia para crescer, né? Então eles podiam consumir muito carbono, acumular esse carbono e ter um gasto energético pequeno com a absorção de oxigênio, ou seja, do comburente, do oxidante que faria com que eles conseguissem quebrar esse açúcar, né, quando eles fossem consumir, né, quando eles consumiam alguma matéria orgânica. Então você consome esse açúcar e você gera energia através dessa queima, né, de combustão. Eu fiz um vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, que é sobre as principais reações químicas que você tem que conhecer. E uma delas é sobre a respiração e sobre a combustão, né? Então é bastante interessante você conhecer isso, né? A fotossíntese, por exemplo, é muito importante. E esse período foi um dos períodos onde nós tivemos maior quantidade de fotossíntese acontecendo na Terra. Então, a maior quantidade de fixação de carbono, né? E por esse fato ele é chamado então de carbonífero, o período do carbono. Mas o que mais tinha nesse período? Nós tínhamos também peixes, que eram chamados de peixes crossopterígeos, né? Ou peixes pulmonados, né? Dipnóicos. Eram peixes que já tinham um pulmão e não mais dependiam somente de brânquias, né? Então eles já conseguiam sair da água e respirar, né? Fora da água. O que isso aí deu origem? Deu origem aos anfíbios. Então nesse período você já tinha o surgimento de várias classes de anfíbio, né? Então você tinha animais como, por exemplo, o Ichthyostega, que era um anfíbio grande, talvez um dos maiores predadores da época. E é muito interessante imaginar que um momento do período da Terra, né, a gente teve um grande Pantanal, né? E por causa da quantidade de gases na atmosfera e também pela distribuição de árvores, né, de uma grande vegetação, a temperatura do planeta, a média dele era de 14 graus Celsius, o que não é muito diferente do que nós temos hoje. Então, era um período onde os mares eram mais altos, você tinha uma região muito alagadiça, você tinha bastante umidade
né? Obviamente, um calor que não era tão diferente do que temos hoje. Havia uma região do planeta que sim era congelada já nesse período, mas é legal de pensar que grande parte do carvão mineral que nós queimamos, principalmente nos alto-fornos para produzir aço, por exemplo, é de origem do Carbonífero, então de 300 milhões de anos atrás. Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês por terem visto esse vídeo até aqui, agradecer vocês pelo apoio que estão dando ao canal. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.